trabalho de criação, é um trabalho de ideias, né? O que eu faço é colocar ideias no papel. A correria do dia a dia faz com que, às vezes, eu não complete uma ideia. A gente sempre pensa, eu fiz uma charge ruim hoje, amanhã eu vou arrasar. Aí, às vezes, não consegue no dia seguinte arrasar, mas a gente fica sempre com dívida, né? A minha tira, você pode ver a mudança da vestimenta dos jovens dos anos 80 para cá, por exemplo. Minha tira já foi new wave, já foi punk, hoje em dia já foi grunge. Hoje em dia ela tá mais funk metal, que eu estou bastante influenciado por esse tipo de som. Tenho muita influência de cinema, tenho muita influência de fotografia, de rock, principalmente de música, né? Glauco Matoso primeiro. Não tinha skatista, não tinha punk que não fosse leitor da Chiclete e da Circo. O estilo do Angelis sempre me atraiu pra caramba, cara, também, sabe? Eu comprava todas, né? Piratas do Tietê. Eu tinha a coleção toda da Chiclete Banana, eu sempre tive. Que doido, cara. Era a nossa vida retratada ali, né? Turma da Carolina, punk, né? Famosa, que a gente... Era ali que a gente se reunia e todo mundo trazia os discos. Eu vi o Clemente em 1977, isso, com cinto de taxa e falando num orelhão. E morri de medo de ver um punk ao vivo. Era o Bob Cuspe em pessoa. Teve um quadrinho e tal. O Bob Cuspe tava cantando, né? Tava ouvindo Pânico em SP, ouvindo uma música minha e tal. Eu falava, que legal. Bob Cuspe também conheci muita gente que tinha as mesmas ideias do Bob Cuspe. Qualquer coisa, pá! Não gostou? Pá! Punk que cuspia era punk argentino, cara. Eu tinha o maior bode, cara. A primeira vez que eu fui pra Argentina, eu tomei uma pá de catarrada, eu fiquei puto, cara. Sabe, mó nojento, cara. Então, tanto que a gente não gostava muito do Bob Cuspe, justamente por esse papo de gosto das catarradas que ele distribuía aí na parada, cara. E eu via as pessoas nessas histórias, sabe como que é? Aqui em São Paulo, mas se você cuspisse num cara, você toma umas facadas, cara. Oliveira Junk. Me identifiquei muito com esses personagens. A gente tem que entender que a gente estava justamente saindo da ditadura, né? Nessa época, que a Chiclete Banana saiu. E foi uma época que a gente podia falar tudo, né, cara? Era um momento muito efervescente da cultura paulistana, né? Era uma revista desbundada pra caramba, assim, né? E desencanada com tudo, e falava de tudo, de política, de sexo. Nossa, eu achava louco porque eu conhecia muita gente, conheço muita gente igual o Geraldão. Muita gente. Igualzinho o Geraldão, mesmo esquema. Veio junto com o rock and roll nacional. Inocentes, Mercenárias, né? Ira daquela época era legal. Com todo aquele espírito que a gente tava vivendo, pra mim foi a melhor época que a gente teve. Voluntários da Pátria, A Cólera, Olho Seco, eram as bandas da cena alternativa ali, né? Assim, eu tive sorte de ter minha juventude nessa época, assim. É melhor você não ficar mostrando essas revistas, senão não vai ter mais conversa, hein, rapaziada? Se você ficar mostrando essas revistas, eu vou querer ler, pô. E tem muito ritmo e muita poesia. Eu não sei o que é que tem mais, porque isso como diríamos naquela época, é abundante. Sabe como que é? Isso aqui, ó. Os caras são loucos. Eu era mó fanático de quadrinhos, eu acompanhava tudo, cara. Tinha coleção do Mad, tinha coleção do Cripta, Espaço Abaixo de Conan, saca? Todas Marvel, DC, Tintin. Isso aqui, né? Eu tinha tudo isso aqui, cara. Que ano que é isso aqui mesmo? Isso é 85, 85, eu tinha todas, cara. Eu tinha todas. A Circo, ela vem num momento em que a ditadura está com morte cerebral. Você tem ali o rock surgindo, né? O rock mais contestador. E essas bandas de punk rock, principalmente, elas faziam fanzines e, ao mesmo tempo, que havia um movimento de quadrinhos, graças a essa tecnologia da Xerox. Que eu era muito amigo da Priscila Farias, né? Que fazia a revista Animal, cara. Então eu sempre tive contato direto com o pessoal do quadrinhos, assim, né, cara? Aqui você tem mais porrada especial, essa aqui é a revista Animal,
que foi uma concorrente também, contemporânea da Circo. Aí eu sempre fui meio fã dessa galera, assim, desses quadrinhos marginal, sabe? Quadrinho brasileiro, underground, essas coisas assim. Ah, tinha muito a ver, porque aquele trinômio que veio do tempo dos hippies, né, dos anos 60, 70, era sexo, drogas e rock and roll, né? Então, o que glamourizava toda a cena? Era o rock, era a cena musical. A música era na trilha sonora, né? Aquela mensagem foi, vamos dizer assim, a porta de entrada de tudo, né? E o punk meio que era o estilo que arrombou a porta, né? Cara, o que tinha antes do punk, cara? Não tinha nada, cara. Eu fui testemunha de tudo, né? Eu e o Clemente, cara, a gente da mesma época andava junto, cara, né? Antes da gente não tinha nada, cara. Tinha o quê? Tinha Rico Barnabé, o Itamar Assunção, e tinha as bandas de rock aí, sei lá, o Gênio de Porco, Made in Brasil, Tutti Frutti, esses rock tupiniquim que, saca, meu? Que era legal também, cara, falou, meu, mas não tinha essa conexão urbana e totalmente mundial, né? Essa coqueluche mundial que foi o punk, né? Gente que tocava com artistas do Lira Paulistana. Eu dou um exemplo, tem o Pumps, por exemplo, o falecido Pumps, que tocava no Smack, tinha tocado com o Itamar Assunção, e quando ele ia falar do Smack, ele não referia que ele tinha sido ou que ele era baixista do Itamar. Pô, ser baixista do Itamar Assunção é uma honra, né? Vamos combinar. Mas a noção do pós-punk de São Paulo, que a gente comprou muito do punk, é que a gente surgia do zero, a gente surgia do nada. Nós éramos uma infestação de baratas, né? O punk, ele era bem agressivo, né? Ele falava umas coisas ali que eu sempre me identifiquei, mesmo antes de fazer rap. Mas aí, quando eu vi a revista, foi ao mesmo tempo que eu comecei também a escrever letras de rap, começaram a surgir as primeiras vozes do rap brasileiro, sabe? Então eu via muito essa identificação foi imediata, porque se a revista falava coisas que a sociedade não esperava que uma revista em quadrinhos poderia dizer na lata, na cara, o rap fazia a mesma coisa, aliás, o rap faz a mesma coisa. Sabe como que é? Então falar, pô, então se uma pessoa não quiser ouvir uma letra de rap, qualquer coisa parecida, pode ler uma revista dessa. Vai se sentir indignado muitas vezes com muito mais coisas, mas também vai se sentir informado com muitas coisas. Ó, que louco, justiça com as próprias mãos. Fecha ali que não... Isso é uma capa de disco de rap. Por mais que a gente possa procurar humor, você não vê nada engraçado aqui. E aqui a gente vê a pessoa apontando, a mão pra cima, as mãos pegando. Aí tem o chefão que fica só com a mão pra trás olhando a parada. E aí tem a pancada nas costas, o tiro. Porra, mano, é forte isso daqui. Aí fica lavando, aí vai lavar as mãos, né? Aí põe fogo. Isso é forte. Não é nada engraçado, mas é verdadeiro. Por isso que eu sou fã desses caras. Muito fã deles. Eu acho que a Circos tem toda essa filosofia punk. O faça você mesmo, né? Falar pra todo mundo, falar assim, mano, você pode fazer, entendeu? Faça. Se você tem uma ideia legal, vá atrás. Esse é o lance. Até a postura desses quadrinistas de chegar e falar, meu, sabe, a gente não quer fazer o quadrinho que tá ali, né, Marvel. Não, a gente tem uma outra linguagem, que se dane. E essa eu vou apostar nessa outra linguagem. Então o punk foi importante nisso, de falar pra todo mundo, pô, se a gente aqui, os moleques da periferia conseguem fazer, por que você não consegue fazer? Né? Novas bandas, o novo rock brasileiro, como aqui tinha um novo quadrinho brasileiro, a gente tinha um novo rock brasileiro surgindo no palco. Então tinha esse diálogo. Éramos da mesma turma, uns mais próximos, outros nem tanto, mas era a mesma turma. Com o movimento punk a partir de 81, quando o Angeli cria Bob Cuspe, que era uma forma dele mostrar um posicionamento crítico em relação ao comportamento da garotada paulistana, né? Bob Cuspe não era quase que uma ironia, uma chacota, sei lá, de Angeli em relação àquilo que estava acontecendo com o movimento punk. Assim, porque o punk de São Paulo era baseado nos filmes, né? Porque não tinha informação, então era tudo influenciado pelo cinema, né?
Warriors, Mad Max. Então era mó ganguismo, cara. Falou? Puta, meu, o objetivo dos caras não era movimento punk, era briga de gangue, cara. Era facada, tiro, paulada, saca? E cheirar cola, tomar maconha e tomar pinga, cara. Não era movimento punk. Movimento punk porra nenhuma, cara. Ele era um crítico do próprio movimento punk e ele era um crítico do próprio comportamento conservador paulistano, porque no meio desse contexto, os cartunistas da Circo, eles tinham que enfrentar essa caretice paulistana que vinha desde o golpe de 64, né? Tem outros dois personagens que eu gosto muito, que são o Woody e o Stock, que eu acho que, como personagens, são os personagens que eu criei que tem um mundo mais bem formatado, mais bem embasado. Porque eu vivi tudo isso. Eu fui criado pelo movimento hippie, né? Eu tive cabelos nas costas, brinco em 72, aquelas coisas todas. Usava calça de cetim com boca de sino, aquelas coisas, né? Tudo certinho. Como era para ser mesmo um hippie. E acontece que eu comecei a notar que alguns amigos meus e outras pessoas que eu observava resistiam à mudança. Os anos foram passando e eles continuaram naquela trincheira do hipismo. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso beira a uma atitude reacionária, de não admitir a mudança, de não entrar em novas ondas, né? E eu reparava que as pessoas estavam ficando carecas, de cabelos brancos, barrigudos, e estavam com aquela sandalinha de couro ainda, e querendo ainda ter uma sociedade alternativa e tal, pá. Então eu notei que isso era um prato cheio para fazer humor, né? A gente tinha um lado meio punk, meio hippie, sabe? Aquela coisa, ficava pendendo, porque tanto o hippie quanto o punk eram contra o sistema, né? Só que o hippie tinha uma visão pacifista, era aquela coisa da era de Aquários, né? Onde todo mundo, né, vai se amar, né? Flower power e tal. E o punk já era o no future, né? A descrença, a anarquia, né, destruição, né, tudo, aquele negativismo, aquele niilismo e tal. Porque o que contrabalança toda esse espírito crítico? É o humor, né? É você fazer as coisas em forma de piada. Existe espaço para humor no punk, né? Várias bandas usaram ou humor explícito ou humor negro, né? As pessoas têm uma ideia errada do punk, como se o punk fosse sisudo e só falasse de política, né? É moicano, morte nuclear, aquela coisa toda. Na verdade, quando o punk surgiu, a gente foi chamado dos novos existencialistas, né? Porque a gente tratava de tudo, mas de uma maneira diferente, né? Tudo isso é um caldeirão, né? Se você ouvir Toy Dolls não tem uma letra que fale algo sério, né, cara? Nossa, essa banda do Lord K, isso aqui é muito legal. Eles tocavam pelado. Esse guitarrista aqui, o Emerson Villani, lá do nosso bairro, ele era novinho, a gente colocou ele no rolê. Ele tocava muito, tocava heavy metal. Ele foi tocar com o Patife Band, a banda do irmão do Arrigo Barnabé, e depois entrou na cena, começou a tocar com um monte de gente. Hoje ele tá no funk como le gusta. Veio toda uma nova estética nas artes plásticas, nos quadrinhos, né, no cinema. Você pensa em Rancherox, você pensa Moebius, começa a surgir toda uma estética diferente que seria o moderno da época, né? Hoje é tão antigo. As minhas histórias sempre tiveram uma questão assim, como se elas fossem uma música, elas têm uma relação com a música, assim, sabe? Aquilo que estava acontecendo ali poderia ser traduzido em tempos e poderia ser traduzido em um ritmo e poderia ser traduzido em sons e tal, né? Coisas assim. Momentos de mais devagar, mais rápido, mais lento, etc. Enquanto o quadrinho, aquilo só está na mente do leitor. Mas na hora que a gente fez uma música para ela pegou e falou, olha, tá vendo? Isso daqui tem um ritmo, isso aqui tem um som, isso daqui tem tempo. Eu fui na casa do Luiz G, ele estava fazendo a capa do meu disco novo, me mostrou várias opções de capa e falou, olha a historinha que eu escrevi agora, tal. E aí eu vi aquilo e falei, ó, Luiz G, eu vou musicar essa história aqui, cara. O disco vai chamar Tubarões Voadores. Você vai fazer a capa em cima da sua história. O nome é do Luiz G. Eu tenho que falar toda hora isso, cara, é um saco. As pessoas falam, Rico, a sua música... Eu falei, a música é minha.
O Tubarões Voadores é do Luiz G. Por exemplo, isso daqui é o que eu acho que dos tubarões, assim, é o que tá. Opa. Fecha a janela, Joãozinho! Nós seremos comidos pelos... Não resolve nada. Sim, são os tubarões voadores. Eles surgem repentinamente. Tubarões voadores! Sua caixa craniana, esculpida num único pedaço cartilaginoso, forma uma estrutura poderosamente sólida. Qualquer movimento os atrai. De nada adianta fugir. Estes são os... Acho que saiu em 84. A gente falava de fazer uma história em quadrinhos com uma trilha sonora. Para você ler ouvindo. A gente sempre havia falado disso. Esse daí foi um aluno meu de pós-graduação que fez animação. Eu acho que Tubarões Voadores, ela tem uma relação direta com isso, né? A percepção de que a cidade, ela não deve ser só vista do Reis do Chão, sabe? Lá no centro, quando você sobe no terraço de um daqueles prédios lá e você vê aqueles canyons, assim, sabe? Você fala, porra, isso daqui que é o barato, né? Quer dizer... Tubarões Voadores é isso, quer dizer, eu poder andar lá no meio, né? Eu poder olhar a cidade dos outros ângulos e tal, não sei o quê. Depois a gente voltou a fazer isso na ópera Homem dos Crocodilos. Eu pedi para o Luiz G fazer uma história em quadrinhos na ópera e a plateia toda recebia a história em quadrinhos. E eles liam no segundo ato. Tinha esse momento em que a gente lia a história em quadrinhos com a plateia. Super bárbaro. Nós conversamos muitas vezes, eu e o Luiz G, ao longo dos anos, desde que a gente se conheceu, começou a falar de... E ele me levou para conhecer os gibis, para ver a exposição de história em quadrinhos no MASP, né? Eu conheci tudo através dele. O Lu Angeli também, o Glauco, né? O Laerte, né? Tinha as coisas que resumiam o que estava acontecendo no país, na cidade, né? Um lado sempre muito mordaz, né? Crítico, inteligente, né? Eu acho que foi simultâneo. Então, eu lembro que o Luiz G participou de algumas reuniões para fazer o roteiro do filme. Eu participei no Cidade Oculta do Chico Botelho. Né? Barrigo lá atravessando aquele rio de cocô, remando. Olha, coitado, se ele cair aí, né? Essa coisa dos piratas do Tietê, né? Eu pegava as coisas do rio com a draga e limpava, encontrava coisas de valor e vivia disso. Então pegava o barquinho, remava até a draga, subia na draga, lá eu dormia. Era a gangue do Japa, né? Que era o bandido, claro, né? O Barrigo chega lá e tal, o Japa estala os dedos, chegam os inocentes lá, tal, jaqueta de couro. Então, era divertido, você estava participando de toda uma efervescência cultural da década de 80, né? O cinema começou a refletir isso nos anos 80 também. Quando começou a ter os filmes do Guilherme Almeida Prado, por exemplo, A Dama do Cine Xangai, ou você pega, por exemplo, Anjos da Noite, do Wilson Barros, Cidade Oculta, do Chico Botelho. São filmes com essa temática, assim, rock, com a temática noturna de São Paulo, sabe? Então, Dama do Cine Xangai é um filme no ar, né? Quer dizer... E você tinha também uma produção muito interessante do Zé Antônio Garcia e do Ícaro Martins, que começaram a fazer uma produção na Boca. Eles fizeram O Olho Mágico do Amor. Então, tudo isso veio junto dos anos 80. Você tem que imaginar isso, cara, que... Assim, até os anos 80 a gente não tinha literatura quase traduzida no Brasil. A geração Beat chegou no Brasil nos anos 80, graças à ditadura, porque era para ter chegado nos anos 60, que chegou 20 anos atrasado no Brasil.
Eu falei assim, como vocês são atrasados, vocês conhecem... Estão falando de Jack Kerouac hoje, mas é hoje que chegou. Vocês estão falando de geração beat nos anos 90, 80. Mas não tinha pra gente ler. Agora, o que eu fiquei pestapando e lendo durante 12 meses? A história social da literatura e da arte do Arnold Hauser. Como você vai cuidar? Eu fiquei um ano pestapando esse livro. Eu li esse livro inteiro quando eu tinha 16 anos. Sem saber nem pôr. Pra mim aquilo é um trabalho. Mas era impossível fazer aquilo se não lesse o livro. Eu fiquei um ano fazendo esse livro, na editora Mestre Ju. E que tinha muito livro que eu fiquei olhando, sapeando. A revista vinha com um banho também de literatura, né? De poesia. O que estava escrito ali era muito profundo ao mesmo tempo. Tinha realmente uma conexão enorme com a literatura, com os grandes nomes da literatura. E acho que influenciou muita gente, sim. A mentalidade, né? O hippie com um beatnik, e o Toninho curtia muito isso, né? Então eu descobri o Roberto Piva, o Roberto Crumb, o Wolinski, o Fernando Pessoa, o Edgar Allan Poe, o Bosch, o Bruegel, tudo em um ano ou dois da minha vida. O Steinberg, o Follon, o André François, o James Thurber, o Bernard Shaw. Eu descobri tudo isso ao mesmo tempo, e mais do Cem Anos de Solidão. Que nem o Toninho foi muito amigo do Roberto Piva, do Cláudio Willer, né? Que é um pessoal que tinha influência do Wesley Duke Lee, que era um pessoal absolutamente já marginal, né? Então você imagina, a gente tinha 14 anos, a gente convivia com o Piva, né? Lendo Paranoia na Vila Buarque, né? Onde era Faculdade de Ciência e Política, que dava aula o Fernando Henrique, Florestan Fernandes. Então, você entende, era um mundo mais compacto, assim, e muito mais definidos os papéis, né? Porque além dos quadrinhos, tinha encartado aqui, o Adjan, né? Como é que chama? Adjan? Que é que o Fúrio Lonza escrevia, não é isso? Adjan, aqui, ó. Que tinha muitos escritores nessa época aqui, né? Tem poema do Piva, né? O Roberto Piva está fora de classificações. Ele não é um homossexual. Ele não é um viado, ele não é um gay. Ele é uma outra coisa, assim, ele está fora. Eu nunca encontrei nada parecido com ele, nem antes nem depois dele. Não vai haver. Porque ele era tão encantado pela cultura. Ele foi um cara que ficou lendo Nietzsche para nós, Fernando Pessoa, dando livro de presente. Queria comer, dar o cu, queria tudo. Mas era uma pessoa tão fascinante que nem o fato de que ele queria te comer, o que ele queria dar para você, assustava nele. Porque ele tinha uma coisa. Olha aqui tem, por exemplo, um glossário beat, né? Aqui, On the Road. Hippie é contra a cultura aí. Eu criei dentro desse suplemento uma espécie de mini fanzine, né? Um fanzine concentradinho lá, que inicialmente era uma coluna chamada Banana Purgativa, e a gente misturava ali. O Roberto Piva era poeta, basicamente poeta, e eu escrevia texto em prosa também. A gente ficava fazendo paródias de letra de música punk, eu entrevistava pessoal de banda punk. O Toninho, ele estava muito entusiasmado porque a tiragem da Chiclete e da Circo nas bancas era de milhares, era uma coisa impressionante. Quer dizer, então a Circo tinha essa coisa de estar espelhando essa rapaziada que estava aparecendo. O Geraldão, por exemplo, quando o Leminski esteve em São Paulo, que a gente teve um contato com o Leminski, o poeta curitibano, né? O Lema, apareceu o tio Lema dentro dos quadrinhos. Então tinha o tio Lema nos quadrinhos, que era um cara que a gente estava vivendo. Acho que todo mundo, assim, né? A rapaziada do rock and roll e todo mundo... Mesmo a rapaziada tinha a Fábrica do Som na cultura, com toda aquela música de vanguarda, com a Rico, com Itamar, também ditando break. Era muito instigante morar em São Paulo nessa época, assim. Você tinha um teatro também refletindo isso, né? Eu consegui cair depois do Toninho, até frequentou o teatro nosso, o Geli também e tal. O Laerte também ficou amigo nosso. Eu fiz questão de estar com este chapéu branco, não para esconder a minha calvície, mas é porque o Toninho usava muito o chapéu branco de palha. E este chapéu também é uma homenagem ao
grande, saudoso e querido Toninho Mendes. Cumprimento e tiro este chapéu, como diria Raul Gil. Houve esse amor à primeira vista, quer dizer, houve essa afinidade, sobretudo na forma de fazer humor e, consequentemente, na forma de enxergar o mundo, porque, no fundo, o humor é uma visão de mundo. Quer dizer, o encontro foi praticamente natural e, a partir daí, houve várias colaborações, várias parcerias entre a Circo e o teatro do Ornitorrinco, quer dizer. Então a gente começou, eu ia nas peças de teatro, via as mulheres mais gostosas e convidava a fazer uma fotonovela com a gente. Não necessariamente que a gente achasse que ia comê-las, mas isso era uma coisa viável, você entendeu? E você comeu algumas? Isso não... Eu comi algumas, não. A única mulher que eu me relacionei, que foi uma mulher que me fascinou, é a Cristiane Tristani. É um barato, né? Porque era assim, eles queriam uma gostosa transgressora, né? A terrorista poética, mas né? Que trouxesse a ideia, mas que trouxesse a bunda. Eu acho que eu fiz muito bem isso, modéstia à parte. Mas como diz minha mãe, modéstia não é qualidade. E eu e o Angeli sempre tivemos consciência que a gente não fazia uma revista de quadrinho. Entendeu? Isso é muito importante. Sim. Era uma revista de humor e quadrinho, que tinha tira, tinha charge. E outra coisa que a gente achava é que precisava ter as fotonovelas. Essas fotonovelas é tudo roteiro do Angeli. Algumas eu fotografei, outras acho que é o Leonardo Crescente, outras até o Wagner. Eles ficavam, cada hora fazia um, entendeu? Ou tinham fotonovelas grandes, tinham fotonovelas pequenas, né? Sempre tava com uma ideia lá de foto, porque o trio lá era, né, o Glauco, o Laerte e o Angeli, eles eram uma usina de produção de ideias, né? Você ficar com os caras era... Você ria o dia inteiro trabalhando com eles, porque era uma maluquice generalizada, né? Então, assim, a gente achava que uma revista só de desenho ficaria maçante. Então a gente começou, pegou o Bu, entrevistamos. Nas bancas de todo o Brasil, estou aqui na capa. Compre nas melhores bancas, nas piores também, Chiclete com Banana. E no caso do Bu tem uma coisa mais grave ainda. Eu acabei me apaixonando e tendo um romance com a Cristiane Tristani, que é aquela mulher que saía do baú do Bu. Tinha uma cena que o Toninho Mendes ficava no meio das minhas pernas, eu de pé, e ele entrava com a cabeça no meio das minhas pernas, e eu prendia ele. Ele suava tanto... De nervoso, de tesão, de sei lá, que era uma coisa assim realmente muito louca, era bem inacreditável isso. Agora eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a galinha sou eu, né? Que eu me lembro, eles assistiram a peça. No teatro, vendo o nosso espetáculo, o Bu. Ele e o Angeli tiveram a ideia. E aí surgiu, né? A primeira fotonovela comigo, com outros membros do elenco, como o Xaxá, como a Cristiane Trisserri, como a Marina Mesquita, a Angela Dipp, o Ari França, o Gerson de Abreu, enfim, várias pessoas que participaram, junto com o Toninho, com a Angeli, enfim. Normalmente tinha, assim, um roteiro bastante elástico e nós chegávamos ali no estúdio do Angeli. Não era do nada, eu falei, eu quero dançar pra você. E ele ficava de voyeur. E veio pra ele essa fotonovela que eu tenho um rasguinho, assim, como um cofrinho. E ele colocava a moedinha, ele desenhou, e eu dançava conforme colocava a moedinha. E era, quer dizer, na verdade, era uma grande farra, né? Porque o que efetivamente é editado é 1% do que rolava ali. As coisas que surgiam ali, o que a gente ria, o que a gente se divertia. Como se estivesse numa festa, num happening, numa rave, sei lá. Sexo, drogas e rock and roll, é isso que vai acontecer. É um retrato do que estava se vivendo. Se achar o material bruto disso, muita gente irá presa. Eu viajava com teatro. Eu era reconhecida da Chiclete com Banana. Em todas as cidades de interior que eu ia, era uma coisa realmente que teve um alcance muito grande em todo o Brasil.
E não, você tem um fã-clube aqui muito grande, aqui em Salvador, por conta da Chiclete com Banana, das suas fotonovelas. A revista, ela fazia um sucesso extraordinário, né? E tinha uma repercussão muito grande, as pessoas vinham comentar, iam assistir ao espetáculo no teatro, mas que já tinham visto a revista, ou vice-versa. E ficavam, porque fazia parte do imaginário, de fato. E eu recebia cartas também na Circo. E eu lembro que teve uma carta que o garoto dizia que ele se masturbava numa proporção de 50-1 para mim em relação à Xuxa. Para a Xuxa era uma vez ao dia, para mim era 50. 50-1 em relação à Xuxa. Puxa, muito obrigada. E aqui tem as tais fotos da gente invadindo. A gente invadiu o Salão Verde com o Ulisses, que eu tava com um casaco, que daí os caras deixaram a gente entrar, eu e o Cacá. Chegou lá dentro, eu tirei o casaco e eu tava com uma arma de espoleta, eu botei na cabeça do Ulisses. Falei, gente, mas ninguém tá protegendo nada aqui, porque se fosse pra matar, eu fiz 3 movimentos. Eu tirei o casaco, eu peguei o revólver, eu coloquei na cabeça dele. Como é que foi a reação dele? Eu falei, lembra-se de mim, doutor Ulisses. E a gente já tinha feito fotos juntos. Ele, claro, como não sei o quê. Mas como eu estava meio seminua, os policiais não sabiam onde colocar a mão, por onde me pegar. Então, foi incrível. Deu página de todos os jornais no dia seguinte. E hoje eu sei que isso teria um nome que a gente na época não sabia. Eu até li a respeito disso, que é o caos, né? É o terrorismo poético. Isso era uma forma de terrorismo poético. A Circo era um terrorismo poético, com certeza. A Circo ela tinha fotonovelas, tipicamente teatral, com talentos do teatro paulistano. Ao mesmo tempo, os personagens que principalmente a Angeli criava, por serem muito paulistanos, acabaram influenciando peças de teatro, né? Bom, aí tem a Maratara também, minha ligação com a Maratara, que eu fiz no teatro. São personagens, a personalidade deles são muito bem formatadas. Então, muita gente fala, o que você faz é facilmente transportado para a linguagem do teatro, para o conto, para o texto. Tem gente até que já disse uma coisa assim, que os meus personagens são tão bem formatados que ele está até fora de lugar, estando só no desenho. Que daria para você transformar em cinema, em tudo. Porque aí o charme é a forma da personalidade de cada um, como eu montei, né? Por exemplo, a Maratara. A Maratara, o desenho dela era um desenho mais parecido com o da Rebordosa, mas achatada, com as pernas mais curtas. Quando eu fiz a Maratara no teatro, ele transformou o desenho. Então, você pode ver o desenho da Maratara no começo e o desenho depois. O desenho dela alongada já foi um desenho feito em cima do meu corpo. Que a minha bunda foi muito importante nos anos 80. Foi uma bunda criativa, foi uma bunda que está no imaginário de todo mundo. Foi uma bunda que aconteceu no teatro, aconteceu na revista, na Chiclete com Banana, no cinema, em Olhos de Vampa. Uma bunda artística, é a parte do todo, como dizia o André Breton, talvez? Deve ser. Eu precisava ter dado uma estudada, para vir aqui dar a entrevista e relembrar coisas que foram... Era aquela coisa, eu não lembro nem como eu era. Eu tava tão doido. Quando você ia no Madame Satã, você encontrava um monte de gente. Cara, eu conheci o Angeli, né? Que era doidão. Todos eram doidos, mas, assim, o Angeli a gente sempre se cruzava. O meu trabalho, ele só se alimenta dessas coisas do dia a dia. Eu não sou um desenhista que consegue fazer uma história de ficção, por exemplo. Se pintar um anjinho no roteiro meu, eu já sei que eu não vou conseguir ir longe, porque já é ficção. Então, por isso que meus personagens são personagens que, todo mundo diz isso, que você encontra facilmente em qualquer lugar. Você tem um primo parecido com um personagem meu, você tem uma tia que parece não sei o quê, alguém que trabalha junto e tal. Então, não dá pra falar assim que você... como é que era a pessoa? Porque era uma fauna, assim. Então, você encontrava as pessoas, conversava, trocava ideia. E tem um personagem, inclusive, que o Angeli fez inspirado em mim, o hipogloss. Porque na época, eu era muito hipocondríaco. O meu epitáfio como hipocondríaco será o seguinte: agora
Vocês acreditam, né? Eu até queria um tempo, um copo de água com açúcar, porque com água, um remedinho, um calmante. Peço até desculpas para os amigos, os telespectadores. Você, amigo, amiga que está assistindo o nosso programa, vai ver que o Angeli me prejudicou, porque eu sou um cara muito mais bonito, mesmo você raciocinando como uma caricatura, como um desenho, como um cartoon, que é, eu fui prejudicado. Isso magoa a gente. Primeiro que ele havia me desenhado com uma barriga mais protuberante que eu tenho. Eu atualmente, inclusive, estou fazendo academia, estou com a barriga tanquinho. Barriga negativa, como se diz. E mais do que isso, um dos quadrinhos que eu começava sentado numa privada. Sentado numa privada. Quer dizer, o que a pessoa faz numa privada? Nossa senhora, Thunderbird aqui. Ai. Cara, vou lembrando de todos, né? Dói George, nossa. Nossa, muito tempo, cara. Muito tempo. É muito legal. Ah, que louco, né? Essa história da contracultura, com os beatniks, cara, é muito legal. Ah, eu acho que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente era matéria-prima para se produzir aqueles quadrinhos também nos alimentavam refletindo sobre a nossa vida urbana ali. O Angeli, ele radiografava muito bem isso. Tudo e com a rapaziada que eram os companheiros deles, que era o Glauco, o Laerte, o Luiz G. E acho que quem lê esse Clássico Banana, a coleção toda, tem uma visão muito clara do que aconteceu nos anos 80, assim. E a gente não tinha a menor dificuldade em lidar com o fato de que éramos poucos, que a gente era uma franja, uma margem da sociedade. E eu faço questão de destacar que São Paulo era uma cidade desconectada e careta, porque se você volta no período da contracultura original, final dos anos 60, e no caso do Brasil, principalmente ao longo dos anos 70, você teve uma coisa forte no Rio, tem Salvador, que é a cena que gera os Novos Baianos. Enquanto isso, estava acontecendo muito pouca coisa em São Paulo. Os Mutantes, mas São Paulo era uma cidade caretaça, cara. Nos anos 80, São Paulo se torna uma capital muito mais efervescente. Acontecem muitas coisas aqui. O Sesc Pompeia é inaugurado no começo da década. Os poetas concretos ressurgem. As artes plásticas, o cinema dos anos 80 também, o rock também. E a Circo vem nessa pegada. Ela começa a publicar material de Angeli, Laerte e Glauco dessa fase de redemocratização anterior às diretas. É difícil ter a dimensão da potência de pequenos espaços como o Lira, ou Fábrica do Som, ou os quadrinhos, né, da Circo, como realmente motivadores e mobilizadores de tanta gente, de tantas ideias. É porque não havia como fazer isso de outra forma. Não havia. A gente estava circunscrito num ambiente onde não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. Como é que você se expressa? Como é que você fala para o mundo? Como é que você põe a sua arte em circulação? Então havia um movimento de renascimento, né, de redescoberta, de colocar a cabeça para fora, né, para poder tomar ar, começar a entender que havia sol, que a gente podia sair daquela clausura que a gente viveu tanto tempo. Então, nesse caso, a Circo foi muito transgressora, porque conseguiu registrar o seu momento e colocar isso para o mundo. E a Circo Editorial é produto de um sonho de muitas pessoas. Esse é o principal motivo pelo qual eu não quis usar o nome Circo para começar um outro empreendimento. Porque eu acho que algumas coisas fazem parte de um determinado momento, não só da história do mundo, da história
história íntima de cada uma daquelas pessoas. Isso tudo fazia parte de um movimento e de um momento específico da história daquela condição. Então é um mundo que está caminhando, é um mundo que está vindo. Certo? Começo dos 80, quer dizer, o Fábrica do Som foi 83, 84. Eu acho que assim, ó, a década de 80 é uma década chave, né, para a intelectualidade de São Paulo. Teatro, né, o Zé Celso já tinha voltado do exílio, né, já estava atuando. O Centro Cultural São Paulo era louco, sempre lotado, aquela molecada lá toda, sempre um show com 4, 5 peças acontecendo ao mesmo tempo. Cinema e teatro e show acontecendo na lanchonete. Que tinha, né, o Lira Paulistana como um lugar também de encontro de pessoas. Eu acho que tinha uma vontade da galera mesmo de desbundar, essa é a palavra, entendeu? De experimentar, de tentar umas coisas diferentes, assim. Eu entendi, comprei, ouvi, curti, mas nunca mais foi a mesma coisa. Não é uma questão se aquilo foi melhor ou se aquilo foi pior, né? E você pega essa coisa de música, então... Isso aqui marcou a gente, né? Anos 80, isso aqui é anos 80. O pessoal mais velho olha para trás e acha que aquilo que nós vivemos era melhor. Eu não acho que era melhor. Eu acho que a gente viveu aquilo num momento tão específico que tem a força daquele momento. Para mim, os anos 80 foram fundamentais, assim. Mas também porque a gente tinha liberdade, uma liberdade que a gente periga se perder agora, né? Eu já vinha perdendo há um tempo já, desde essa coisa da ascensão da igreja evangélica, caramba, assim, já de uns 15 anos para cá, a gente já vinha perdendo muito isso, né? E agora acho que a gente vai perder de vez, assim, acho que tem um pouco de pena da juventude de hoje. É confuso, porque eu acho que as pessoas criticam muito o que está acontecendo hoje, dizendo que antes era melhor. Eu tenho minhas dúvidas se antes era melhor. Eu não sou o cara que tem essa segurança, eu não digo assim. A Cerco, ela se torna, na segunda metade da década de 80, eu diria para você, um farol num processo de redemocratização do Brasil. As pessoas que leem e entendem o quadrinho como forma de arte, eles formam uma cultura em torno dos quadrinhos que é tudo que está relacionado ao quadrinho em si. As revistas, os locais onde se compra, se troca, se lê, né? O mundo das pessoas. Para mim essas coisas estão intrincadas, misturadas, assim. Então, foi aí que a cultura de um mundinho, né, que era pequeno, né, se popularizou. E aí que você fala que essa cena começou a influenciar a juventude brasileira, né? Mas era um mundinho pequenininho que depois explodiu e virou uma coisa gigante. São Paulo consolidando, né, a imagem mesmo, a posição de polo econômico do Brasil e que vem acompanhado de uma criação de um novo ambiente artístico, de um novo ambiente cultural, entendeu? Tem coisas que eu realmente não faço a menor ideia de como a gente conseguia acessar tanta informação. Música, consumir literatura, consumir quadrinhos. É difícil para o moleque que talvez nos veja entender o que era um mundo sem internet. Talvez seja muito complexo isso. Eu lembro da gente saindo para pichar muros, porque o muro era a única superfície que você tinha para expressão para o mundo. De certa forma, esse ambiente que envolvia um pouco mais de esforço para acessar a informação fazia com que a gente tivesse a sensação de que a gente estava envolvido em algum tipo de transformação importante, né? Em algum tipo de subversão, né? Num processo ali heróico, que a gente fazia, e mágico também, porque parecia que a gente estava encontrando vieses para transformar o mundo, para entrar de novo num modo que tinha se esgotado ali no início dos anos 70, de uma tentativa de transformar a sociedade, meter uma informação nova, subversiva, não no sentido estrito de esquerda, né? Mas subversiva no sentido cultural mesmo. Mas essa linguagem que vem com Angelico, Laerte, com Luiz G, com Glauco, com Adão, essa linguagem passa a influenciar a própria mudança social. Mas, assim, de uma maneira, eu acho que de uma maneira muito mais, assim,
gradativa e subliminar. Eu dou muita risada de quem acha que derruba governo com quadrinho. Não derruba governo com quadrinho, mas eu acho que quadrinho e arte, de uma maneira geral, elas criam mudanças a longo prazo no comportamento das pessoas. A partir do momento que você se mostra, e ali todos estão se mostrando, com a cara e a coragem, como artista, como cidadão que éramos, de forma tão explícita e anárquica, a gente causava uma influência, assim, para que você pudesse abrir suas próprias comportas. Ou seja, você cria um ambiente, um campo, para que outras pessoas floresçam e criem essa coragem para serem elas mesmas, e para serem ativas no pensamento e colocarem isso, o bloco na rua, né? E, por incrível que pareça, até hoje virou um cult, né? O Chiclete com Banana virou um cult. Tem muita gente que, principalmente pessoas mais jovens, pessoas que nunca viram uma peça minha e que me conhecem pelo Chiclete. Eu comparo muito Angeli e Laerte com Caetano e Gil, né? Eles passaram a vida inteira e envelheceram sem serem desbancados naquilo que eles sabem fazer melhor, né? No caso, Gil e Caetano, música, atitude, qualidade. Angeli e Laerte, a mesma coisa. Então, eles nunca se acomodaram. Tem um cartunista que eu gosto muito, que é o Arnaldo Branco, um cartunista do Rio, que ele fala uma coisa que é verdade, que não existe originalidade, né? O que acontece é você fazer o seu plágio com bastante referência, de forma que ninguém repare que você está plagiando. E eu sou um fracasso nisso, porque eu não consigo negar que eu copio descaradamente tudo que foi feito na Circo, na Chiclete, na Piratas do Tietê. Boa parte da minha identidade, não sei se posso dizer identidade artística, né? Cartunista não é bem artista. Mas acho que boa parte da minha identidade no trabalho de cartoon vem daí. A Circo sempre foi do contra, mas com estilo, com classe, com qualidade, graças a Toninho Mendes. Ele olhava para mim e falava assim, nossa, seu vestido parece um Mondrian. Ou, sei lá, parece um Volpe, porque era um vestido todo de bandeirinha, entendeu? Ele sempre teve, pelo menos comigo, o tempo todo essa relação. E a gente trocava muito. Então, a gente ia no cinema, ia em exposição. Ah, exposição, tá, vamos na exposição, vamos. Então, que isso é muito legal. O meu pai nunca quis dar uma vida de luxo pra gente, mas o meu pai sempre quis dar pra gente esse mundo de cultural, entendeu? Meu pai, ele ia se aproximando das pessoas conforme elas fossem surgindo. E ele sempre tinha alguma relação com elas ligada a circo, a história dele ou de literatura. E era isso que eu ia dizer, ele sempre estava perto de gente que estava transgredindo, sendo de diferentes gerações. Ou as pessoas procuravam ele, ou ele encontrava essas pessoas na rua. E a coisa mais importante da circo é a magia que a circo tinha. Era a magia de um tempo e de um time de pessoas que estava junto. Essa magia se refletia em coisas assim. E aí tem umas coisas que uma coisa foi puxando a outra e não dá pra, sabe, tio, qual a importância que o Grilo teve, eu não sei dizer. Que o Pasquim teve, eu não sei dizer. Que o Roberto Piva teve, eu não sei dizer. Que a Praça República teve, eu não sei dizer. Que a Maconha teve, eu não sei dizer. Mas a soma de tudo isso é uma coisa... Porque é difícil te passar o sentido histórico de quanto era importante você poder ser louco. Como se valorizou a loucura das pessoas naquela determinada época, entendeu?